As teorias da conspiração estão por toda parte na internet, com algumas tendo um pouco de fundamento e outras nem tanto. Muitas dessas histórias são bem obscuras e é difícil encontrar informações sobre elas, como aquelas que aparecem nas camadas mais profundas de icebergs de teorias de conspiração do 4chan. Muitas vezes esses tópicos não conseguem ser explicados com uma simples busca no Google. Claro, muitos deles são apenas criações da internet, mas isso não os torna menos intrigantes. Pensando nisso, decidi dar uma olhada em algumas dessas teorias que perambulam pela rede. Então, sem mais explicações, vamos explorar teorias da conspiração que vão além da compreensão. Em abril de 2025, surgiu um post no board paranormal do 4chan, o X, que dizia algo como: "Esse é um demônio que está se inserindo retroativamente na história da cultura pop." O usuário continuava a mensagem afirmando: "Você acha que isso é um shitpost, mas logo você vai lembrar dele como parte da sua infância." Junto ao post, ele anexou uma imagem de um homem vestindo um pijama que transmite uma estranha sensação de familiaridade. Seria esse um demônio ou uma IA, como sugerem outras versões da teoria, que estaria alterando a história para se tornar uma figura conhecida da cultura popular? É difícil acreditar em algo assim, especialmente por vir do 4chan. Mas quem é esse homem na foto? Bem, esse é o comediante Roy J, nome artístico do britânico-norueguês Roy Jorgensen, que atuou no norte da Inglaterra e passou anos tentando construir uma carreira na comédia e no entretenimento. Ele começou como cantor antes de migrar para a comédia, fazendo aparições em programas de TV ingleses, desde o início dos anos 80, como o The Lawfare Show, onde ele se tornou uma figura recorrente. Algumas das aparições de Roy J podem ser encontradas no YouTube, em vídeos que foram postados bem antes daquele post do 4chan. Ao assisti-los, dá para entender por que surgiu essa história de que ele seria um IA. O humor de Roy J é bem peculiar, com seus movimentos robóticos sempre acompanhados de uma música de fundo, junto de um uso excessivo de bordões. Ele desenvolveu bordões como Spook, Slither, além da frase "We'll all be doing it tomorrow", que se traduz em "vocês todos farão isso amanhã", com alguns atualmente achando suas piadas bem sem graça. Hi weirdos. Can't stand weird people. I took the first steps last week to getting a divorce. I proposed. Ao assistir algumas das suas apresentações, é possível notar que ele parece um personagem de Zorra Total. Graças às suas aparições na TV, Roy J se tornou relativamente conhecido na região do norte da Inglaterra. No entanto, sua fama despencou em 1984, quando ele estava se apresentando em um clube na ilha de Jersey. Durante o show, ele foi importunado por pessoas na plateia e, como resposta, decidiu abaixar as calças no palco diante de uma plateia familiar. Por conta disso, Roy foi multado em 200 libras por exposição indecente. Esse incidente abalou bastante sua carreira, e algum tempo depois ele se mudou para a Espanha, fazendo pequenas apresentações na cidade de Alicante, até falecer. Sua data de nascimento e morte são incertas, com lugares afirmando que ele nasceu em 1948 ou 1949, enquanto sua morte é datada entre 2007 e 2008, com ele possivelmente tendo morrido aos 59 anos. Ele foi encontrado morto após dias desaparecido. Dizem que Roy faleceu sem grana e o seu funeral teve que ser custeado por amigos. Ele já estava há anos na obscuridade quando esse post do 4chan ressuscitou sua figura, gerando uma mística em torno dele. Muitos usuários começaram a escavar a internet em busca de mais informações sobre o comediante, encontrando mais vídeos e menções em fóruns de pessoas que realmente lembram dele como
como parte de suas infâncias. Existe até um comercial que o Roy J protagonizou, feito para a marca de refrigerantes Schweppes, e um disco musical gravado por ele. Mesmo assim, a figura de Roy J continua envolta em mistério, com pouco da sua vida disponível online, mas definitivamente ele foi uma pessoa real que, como muitos, caiu no esquecimento após um breve momento de fama, agora ressurgindo das cinzas como um fantasma da internet. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, um verdadeiro testemunho do que a natureza pode fazer. Ou será que não? Afinal, há a ideia de que a Amazônia é na verdade uma obra dos homens, ou pelo menos em partes. Teorias sugerem que os povos pré-colombianos moldaram a floresta amazônica para criar uma espécie de grande jardim, tornando o terreno da região muito fértil e cultivando plantas. Estudos indicam que há cerca de 12 mil anos, esses povos selecionavam plantas para cultivar, impactando profundamente a flora da floresta. Isso foi possível, em grande parte, por causa de um tipo de solo conhecido como terra preta, criada pelos povos pré-colombianos, que tem uma composição de carvão, cinzas e restos orgânicos. Eles espalharam essa terra preta pelo solo, sustentando a agricultura na região. Além disso, a Amazônia poderia ter abrigado uma população bem maior do que imaginamos, que começou a declinar após a chegada dos europeus ao continente. Na Amazônia há também várias estruturas, como geoglifos, que indicam a forte presença humana na área, alterando diretamente o ambiente. Um exemplo são os geoglifos do Acre, que consistem em mais de 300 estruturas escavadas no solo que, segundo especulações, tinham funções cerimoniais e ritualísticas, indicando uma presença humana complexa na região. Claro, nem toda a Amazônia foi modificada pela ação humana, havendo partes que podem ser consideradas intocadas. No entanto, muitas áreas, antes acreditadas como nunca tendo sido alteradas pelo homem, na verdade foram modificadas por esses povos antigos. Mas essa ideia também abre espaço para teorias mais malucas, como a de que existem estruturas antigas como pirâmides ou até cidades inteiras perdidas no meio da Amazônia. Afinal, a floresta é o local onde supostamente estão diversas cidades míticas e perdidas, como a lenda da cidade subterrânea de Acacor, que estaria localizada em algum lugar da Amazônia brasileira. Essa lenda ganhou popularidade por meio de um livro lançado em 1976 chamado A Crônica de Acacor, escrito pelo autor alemão Karl Brugger. O livro fala sobre essa cidade mística que ele descobriu após conversar com um indígena chamado Tantum Canara, que dizia ser descendente de um povo que vivia na região há pelo menos 15 mil anos, o povo Uga Mongolala, alegando que poderia guiar qualquer um até essa cidade. O problema é que Tantum Canara não era um indígena, mas sim um alemão que viveu no Brasil e chegou aqui nos anos 60. Logo, considera-se que esse caso seja uma grande farsa. Em alguns icebergs de conspiração do 4chan, é possível encontrar um termo que pode ser traduzido como o estado profundo do Paleolítico, ou Paleolithic Deep State no original. O conceito de estado profundo, às vezes chamado de estado paralelo, refere-se a uma organização dentro de um governo que opera nas sombras, formada por burocratas não eleitos, elites militares e magnatas financeiros, que controlam tudo nos bastidores, mantendo o status quo. Já o Paleolítico, também conhecido como a Antiga Idade da Pedra, é um período da história da Terra que se estende de 3 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil anos antes de Cristo, sendo a era em que o Homo sapiens surgiu e nossa espécie se organizava em grupos de caçadores-coletores, antes do sedentarismo da agricultura e do surgimento da escrita. Juntando esses dois conceitos, temos a ideia de que existe uma elite global que surgiu na Idade da Pedra e que decide os rumos da raça humana até os dias de hoje. Pois é.
Essa teoria lembra bastante outras conspirações sobre sociedades secretas, como os Illuminati, apontando para um grupo de pessoas, talvez um grupo imortal que vive há milênios, evoluindo junto com a raça humana e se escondendo dos olhos do público para manter seu poder. Esse grupo poderia até ser composto por Neandertais, que sobreviveram à extinção da espécie. Várias versões da teoria também apontam algumas artes rupestres feitas por povos antigos em cavernas e outros achados dessa época como evidências desse suposto grupo, com essas pinturas indicando rituais e crenças. Essa é uma daquelas teorias que se encaixam no conceito de fringe theory, ou teoria marginal, que se desvia bastante do que é aceito pela maioria, aparecendo exclusivamente na internet. A teoria lembra muito o personagem Vandal Savage, que aparece nos quadrinhos da DC, sendo um homem imortal que vive há mais de 40 mil anos, um verdadeiro homem das cavernas. Além disso, existe uma história contada no filme O Homem da Terra, lançado em 2007, que fala sobre um cara que, em uma reunião com amigos, confessa que está vivo há milênios, tendo nascido na Idade da Pedra e, por conta disso, vivido diversos marcos históricos da humanidade. Esse é um filme que definitivamente recomendo que vocês assistam. Agora, gostaria de dedicar essa parte do vídeo para falar sobre algumas teorias da conspiração que, apesar de terem conceitos bem diferentes, não precisam de uma explicação tão complexa. Uma delas é a teoria conhecida como Inverted Humans, ou humanos invertidos, que possui algumas explicações diferentes. Por exemplo, é apontada uma figura humana em uma arte rupestre encontrada no Parque Nacional Popran, localizado na Austrália, que representa um homem de cabeça para baixo. À primeira vista não parece nada demais, pode ser a representação de alguém caindo, mas na internet alguns sugerem que essa e outras representações semelhantes são indícios de uma suposta raça de seres invertidos, que tem os braços onde deveriam estar as pernas e vice-versa, ou representações de pessoas ascendendo, seja em um sentido religioso ou como abduzidos por seres extraterrestres. Há ainda quem especule que pessoas invertidas possam simbolizar a morte ou um rito de passagem. Além disso, a ideia de pessoas invertidas também é usada para sugerir que existem indivíduos na sociedade que não possuem livre arbítrio, sendo movidos por uma força maior por algum motivo, não sendo realmente pessoas. Outra teoria levanta um questionamento sobre a verdadeira finalidade das loterias. Loterias são jogos de azar onde o participante tenta adivinhar um número que será sorteado. Se o número escolhido for o mesmo que o sorteado, você fatura uma quantidade considerável de dinheiro. E quando digo considerável, refiro-me a prêmios que frequentemente ultrapassam os milhões. O detalhe é que ganhar na loteria é extremamente difícil. Na verdade, é matematicamente quase impossível. Os números sorteados costumam ser bem altos, então as chances de acertar são praticamente inexistentes. Diante disso, será que o propósito real das loterias seria, na verdade, uma forma de identificar viajantes no tempo? Imagine que se um dia a viagem no tempo se tornar uma realidade, uma das primeiras coisas que essas pessoas poderiam fazer seria voltar ao passado e apostar nos números da loteria que já conhecem, garantindo bastante dinheiro. Contudo, isso poderia ser uma armadilha secreta criada no passado para capturar esses viajantes. Além disso, temos a ideia de que árvores e florestas podem não existir, pelo menos não como as conhecemos hoje. Alguns afirmam que as árvores que vemos atualmente são apenas pequenos brotos, enquanto as árvores verdadeiras, que eram tão grandes que não conseguíamos ver seu topo, estariam extintas há milênios. Mesmo assim, vestígios delas ainda permanecem, como planaltos e mesas, que seriam os tocos dessas árvores ancestrais. Uma formação que se relaciona a essa teoria é a Torre do Diabo, situada no estado americano do Wyoming. A teoria sugere que, já que essas formações lembram tocos de árvore, então de fato são tocos de árvore, optando por acreditar na explicação mais maluca em vez da mais simples. Existem correntes esotéricas que afirmam que Saturno, o planeta dos anéis, seria na verdade uma grande prisão de almas,
ou até mesmo a prisão de Satã. Saturno é o planeta mais distante do sistema solar que conseguimos ver a olho nu, e por isso, ao longo dos anos, foi descrito como o limite da nossa existência, uma fronteira com outros mundos. Os anéis de Saturno também foram associados a essa ideia de prisão, representando correntes. O nome Saturno vem do deus romano Saturno, que representa o tempo e a agricultura, sendo considerado a contraparte romana do titã Cronos. Cronos, na mitologia grega, destronou seu pai Urano e se tornou o rei dos titãs. Mas ele começou a temer que seria derrubado de seu trono por um dos seus filhos, assim como ele fez com seu próprio pai. Para evitar isso, decidiu devorar seus filhos ao nascerem, para que eles não crescessem e o destronasse. Mas, inevitavelmente, ele acabou sendo superado por um dos seus filhos, Zeus, e aprisionado no Tártaro. Essa tentativa de Cronos de impedir o inevitável simboliza para alguns a passagem implacável do tempo. Assim como Saturno, Cronos também é associado ao tempo e à agricultura, sendo dois elementos que podem representar ciclos. Cronos, inclusive, é frequentemente representado com uma foice, uma ferramenta agrícola que também simboliza a morte, representando o fim de ciclos. Na Roma Antiga, havia até uma celebração chamada Saturnália, celebrada em nome do deus Saturno, onde durante um dia as hierarquias eram invertidas e os senhores serviam seus servos, quebrando de certa forma um ciclo. Outro símbolo relacionado a Saturno é o cubo negro, que para alguns pode representar uma espécie de prisão em nossa realidade. Afinal, se você está dentro de um cubo, você não consegue sair dele, conectando a ideia de Saturno como um cárcere. Uma das relações do cubo com Saturno vem de uma característica física do planeta. No seu polo norte, há um padrão de nuvens que forma um hexágono, que pode ser visto como uma representação 2D de um cubo a partir de um determinado ângulo, se você desenhar algumas linhas nesse hexágono. E o que tudo isso tem a ver com Saturno ser a prisão de Satanás? Bem, tudo isso está interligado a ciclos, e segundo uma interpretação ocultista, nossas almas estariam presas em um ciclo interminável que inclui a vida e a morte, onde a reencarnação é vista como uma maldição que mantém a alma presa no mundo material. Satã entra nessa narrativa por meio de associações que ligam sua figura à de Saturno, embora historicamente não haja uma conexão clara entre os dois. A figura de Satã ou Lúcifer é na verdade em alguns lugares associada à figura de Vênus, mas recentemente se começou a traçar paralelos entre as duas figuras, principalmente por conta das semelhanças fonéticas dos nomes, que novamente, etimologicamente, Satã e Saturno não têm nada a ver. Assim, Satanás poderia estar aprisionado em Saturno ou ser o responsável por aprisionar as almas humanas. Sim, eu sei, é uma teoria bem complexa, para dizer o mínimo. Admito que nem eu a compreendi completamente, e grande parte disso é apenas a minha interpretação da ideia de Saturno como uma prisão. Mas fiquem à vontade para compartilhar suas próprias interpretações nos comentários. Então, eu acho que é isso. Essas foram algumas teorias da conspiração pouco conhecidas, concentradas principalmente na internet. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esqueçam de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!